Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast, um espaço de conversa aberta, leve e informativa. Este projeto faz parte do Instituto Perspectivas em Desenvolvimento Humano, uma clínica dedicada a compreender e fortalecer o potencial humano em diversas áreas, com foco especial na saúde, comportamento e bem-estar. Nosso compromisso é oferecer conhecimento acessível, baseado em ciência e em experiências reais, para que cada pessoa possa se conhecer melhor e tomar decisões mais conscientes sobre sua saúde. Hoje falaremos sobre a saúde da mulher. Vamos discutir desde os desafios da infância até o envelhecimento saudável, com histórias inspiradoras e dicas práticas para promover bem-estar e qualidade de vida. Para isso, temos duas convidadas que são especialistas no cuidado de outras mulheres. Hoje nós recebemos aqui a nutricionista Vanessa Rossi. Ela é especialista em prescrição de fitoterápicos e suplementação nutricional clínica e esportiva. Atualmente coordena projetos no setor de CTI da FAPESC, sendo responsável por editais de fomento à pós-graduação em instituições de educação de ensino superior do estado de Santa Catarina. Ela atende na clínica mulheres, jovens e adultos. Vanessa, seja bem-vinda. Olá, Kelly. Obrigada pelo convite, por participar aqui dessa conversa de um assunto muito importante, que é a saúde da mulher. Empolgada aí pela nossa conversa. Muito obrigada, Vanessa. E temos aqui também a doutora Juliane Viesli. Ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, docente no ensino de graduação em psicologia há mais de 20 anos, supervisora clínica em terapia analítico-comportamental, analista do comportamento acreditada pela Associação Brasileira de Ciências Comportamentais, é diretora e responsável técnica do IFAC, Instituto Florianópolis de Análise do Comportamento. Seja bem-vinda, Juliane. Olá, eu agradeço o convite, Kelly, para estarmos aqui discutindo um pouquinho sobre esse tema que é tão importante sobre a saúde da mulher, sobre a vida da mulher, sobre o desenvolvimento da mulher. Espero que possamos fazer um bom debate. Com certeza, com convidadas tão especiais, o debate será maravilhoso. Então, gostaria de começar o nosso bate-papo apresentando os resultados de algumas pesquisas que focaram especificamente na mulher. Então, a gente tem aqui que a saúde da mulher é um tema de extrema relevância, como vocês já colocaram, pois envolvem aspectos físicos, emocionais e sociais que impactam diretamente a qualidade de vida feminina, a qualidade da família e a qualidade também da sociedade. Então, dados recentes destacam a necessidade de atenção especial a essa questão. Por exemplo, uma pesquisa divulgada pela CNN Brasil revelou que 86% das mulheres sentem uma sobrecarga significativa de responsabilidades, especialmente aquelas entre 36 e 55 anos, e mulheres pretas e pardas. Sobre transtornos mentais, os resultados também são alarmantes, chamam a nossa atenção. A Agência Brasil divulgou que, no contexto pós-pandemia, 45% das mulheres brasileiras foram diagnosticadas com algum tipo de transtorno mental, sendo a ansiedade o transtorno mais comum, afetando praticamente 60% dessas mulheres. E sobre a desigualdade no trabalho doméstico. Então, de acordo com dados do IBGE, em 2022, as mulheres dedicaram, em média, 21,3 horas semanais aos cuidados de pessoas e afazeres domésticos, quase o dobro das horas dedicadas pelos homens. Então, é diante desse contexto que a gente vai começar a entender um pouco como que a mulher ela constitui a sua identidade desde a infância, a adolescência, e como que a alimentação pode impactar nisso, assim como os fatores sociais, individuais e familiares também impactam nessa constituição do ser mulher. Então, falando um pouco mais sobre a alimentação, e a gente sabe que as crianças e as adolescentes, elas são aquelas mais impactadas pela mídia, pelas redes sociais, impactadas também pela idealização do que seria um corpo perfeito, uma alimentação perfeita. Vanessa, como que a alimentação pode influenciar o desenvolvimento emocional e cognitivo das meninas nessa fase?
A nutrição, ela tem um papel fundamental na parte do ciclo da mulher. Não só como uma forma de combustível, mas também de controlar emoções, principalmente a parte hormonal. A mulher, ela tem vários ciclos, né? Conforme eu mencionado, um aí é a adolescência, mas entre elas começa a infância, adolescência, fase adulta, reprodutiva, após isso vem menopausa, envelhecimento. E uma das fases que mais impacta é a fase da adolescência, onde as meninas estão passando por essa transformação, tanto corporais, físicas, fisiológicas, emocionais, que aí onde também tem um peso muito grande são as redes sociais. Hoje, as redes sociais, elas nos trazem uma imagem, um conteúdo como uma perfeição. Mas muitas vezes esse conteúdo ele está atrelado à edição, a um momento específico da pessoa que está realizando aquela produção, e a gente acaba se comparando, nós, mulheres, meninas, se cobrando. Mas o melhor caminho é se conhecer, entender quais são as reações, as respostas do nosso corpo. Então, a nutrição, ela tem um papel de iniciar um controle tanto emocional, onde, né, a gente pode ter várias alterações de hormônios, quanto a parte física. Mas lembrando que a gente sempre tem que pensar em bem-estar, saúde e não em estética. Muito bom. E nesse contexto, por exemplo, hoje a gente tem muita propaganda de fast food, de comida pronta. E claro, ali na adolescência tem 1000 atividades, 1000 encontros. Assim, como que as adolescentes, elas poderiam, digamos, fazer melhores escolhas em relação à sua alimentação? Que tipo de alimento você indicaria para elas? Quando a gente fala de um momento de socializar, que geralmente, né, socialização acaba sendo comida, né, bebida, enfim, ele se resume a um momento. Então, a gente não pode simplesmente radicalizar e achar que aquele momento que você está socializando é o que resume a tua rotina. Então, deve-se aí seguir uma boa alimentação, com bastante ingestão de água, prática de exercício físico. E esses momentos devem ser, sim, aproveitados, devem ser leves, claro, de uma forma consciente. Não é porque você está saindo do seu saudável, da sua rotina, que realmente vai comer todo o que aparecer pela frente. Mas essa é a dica, realmente ter um equilíbrio na tua rotina. Um momento não se resume todo o seu dia a dia. Então, essa seria a opção. Comer leve, tranquila, aquele momento, socializar, mas não esquecendo que depois você vai voltar à sua rotina de hábitos saudáveis, prática de exercício físico, ingestão de água, uma qualidade de sono. Tem outros fatores envolvidos em toda a rotina. Muito bom, porque geralmente eu escuto muito as adolescentes no 8 ou 80, nos extremos. Não sei se vocês notam isso. Então, elas pensam assim, se for para começar uma dieta saudável, eu não vou comer mais nada. Não vou comer batata frita, não vou comer hambúrguer, não vou comer chocolate. Ou o contrário, né? Não vou me privar das coisas que eu gosto. Então, vou comer toda hora chocolate, vou comer toda hora hambúrguer. Isso que você traz é muito importante, né? A gente precisa ter esse tipo de equilíbrio. Então, é um hábito. Então, elas devem constituir um hábito saudável, de práticas saudáveis, de alimentação saudável, para ter esses momentos ali de refeições livres. Afinal de contas, é o que a gente sabe, né? O momento de socializar, a gente sempre tá ali, procurando algo para comer, para desfrutar. Muito bom. E importante também, acho, de destacar de relações saudáveis, né? Porque quando a gente fala de construção de autoimagem, né? E a autoimagem ou de autoconfiança e de autoestima, a autoestima ele é um sentimento que ele é construído socialmente, né? Então, quer dizer, a autoestima ele depende um pouco do que os outros contam pra gente sobre a gente. Né? Então, é importante que nessas relações aí de cuidados com o corpo também envolvam relações saudáveis com os pares, né? Com os outros, enfim, com as outras pessoas, para dar conta um pouco de constituir uma autoestima, né? De cuidado. Então, é importante, acho que a gente destacar que esse conceito de autoestima, por mais que ele se refira a uma questão própria, mas ela é construída a partir do que os outros nos contam da gente, né? Então, a autoestima tem a ver quer dizer, o que os outros nos falam do que a gente
de como a gente é, do que a gente faz. Então, os comentários que se fazem muito sobre o corpo da menina ou das relações da alimentação, né, e dos cuidados da alimentação com a questão estética, com a questão do corpo, são muito, muito importantes para esse cuidado do desenvolvimento de uma autoestima aí positiva, né, em relação às meninas, né? Mas não é o que a gente tem na nossa sociedade, né? Então, na nossa sociedade, a gente tem uma sociedade que cobra muito, né, um padrão estético, né? E esse padrão estético, ele cobra muito da menina de que ela precisa comer pouco, comer de um determinado jeito ou se cuidar para que tenha esse padrão corporal. E aí a gente nunca está ou nunca consegue chegar no padrão, então é difícil que a gente consiga ter uma autoimagem, né, do nosso corpo. As mulheres principalmente, não, uma autoimagem positiva, né, que vai implicar também nessa construção da nossa autoestima, né? E também o intuito não é existir regras, e sim auto se conhecer, porque muitas vezes o que funciona para outra não funciona para mim, e isso é super normal. Então, a rede social, ela traz muito isso, como ela falou, né, sobre padrões. Mas a gente precisa se conhecer, conhecer o nosso corpo e realmente construir isso a cada dia. Como a gente falou, a gente tem várias fases aí, cada fase tem sua particularidade. Muito bom. E experimentar também. Às vezes, não gosto de tapioca. Nunca comeu tapioca. Só ouve as pessoas falarem sobre tapioca. Então, é uma fase também de se permitir esse teste, né? Olha, eu nunca comi tapioca, vou experimentar. Vai que eu gosto, né? Então, a partir daquele momento, ela já adquire esse... Não, eu gosto de tapioca. É um alimento mais saudável. Eu gosto, então vou continuar comendo essa tapioca. Então, isso que vocês trazem é fantástico, porque não basta a gente ter as regras, porque a gente tem de um modo geral regras que pretendem ser universais, mas a gente nunca pode esquecer ou ignorar que cada ser humano é único. Cada um tem as suas particularidades, a sua história de vida e que cada um deve ter conhecimento sobre isso para fazer melhores escolhas. E quando a Juliane falou das relações saudáveis, eu fiquei pensando que a gente precisa ensinar as pessoas a escolherem. E para ensinar a escolher, tem que ter esse autoconhecimento, conhecimento de si que a Vanessa comentou. E aí, a gente já falou um pouco sobre a questão das redes sociais, da mídia, de como isso impacta na saúde mental. Então, como que os pais, os educadores, eles podem ajudar e eles podem contribuir para que essas adolescentes, essas meninas também, crianças, porque muitas vezes a gente vê crianças que as pessoas dizem assim, mas ela é tão fofinha, tem que parar de dar tal comida para ela, senão ela vai ficar, né, acima do peso quando tiver maior, enfim. Então, como que pais, educadores, adultos também, porque muitas vezes a gente sempre joga tudo na conta dos pais e dos professores, mas a gente tem que lembrar que todo mundo que convive com uma criança ou com uma adolescente é corresponsável por ajudar essa pessoa a se tornar um ser humano. E qual que seria, assim, a dica de vocês, a orientação sobre como que os adultos podem ajudar essas crianças e adolescentes a fazerem melhores escolhas que contribuam para a sua qualidade de vida e bem-estar? Então, eu acho assim, se a gente for pensar um pouquinho de como que a gente vai se constituindo em como seres, né? Quer dizer, a gente vai se constituindo a partir das relações que a gente vai estabelecendo com o mundo e com as outras pessoas que constituem o nosso mundo, né? Com quem a gente lida ou se relaciona ao longo do nosso desenvolvimento. E à medida que essas outras pessoas, elas vão, desde que a gente é muito pequenininha, né? As pessoas vão, de alguma certa forma, apresentando alguns comentários, né? Quer dizer, então, os comentários, eles vão um pouco selecionando aquilo que eu vou escolher, tanto como padrões alimentares, né, mas também como o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, né? Então, os outros são os mais velhos da nossa comunidade, da nossa sociedade, e que são influenciados pela cultura, né? Pela cultura na qual a gente está inserido. Então, nós estamos inseridos numa cultura que é uma cultura que tem essa apresentação de um padrão de corpo feminino, que cultua um padrão de corpo feminino, e como tu disseste, né, Kelly, quer dizer, desde muito pequenininha essas cobranças, né? A cobrança de que tu tá ficando gordinha. Não usa isso que é feio pra menina. Menina direita não usa esse tipo de roupa. Não tem esse tipo de comportamento. Então, a gente vem desde muito pequenininhas. Ainda, né, mesmo falando de século XXI, já a gente ainda vem com uma cultura muito forte que vai modelando um pouco essas escolhas da gente. E claro, se os outros da nossa sociedade vão dizendo isso, eu vou me definindo como essa pessoa. Se eu fizer isso,
eu vou ser criticada, eu vou ser punida pelos outros da sociedade na qual eu estou inserida, né? Então, eu vou deixando de fazer algumas coisas e fazendo outras. E aí, se eu olho, tem uma saliênciazinha aqui. Desde pequenininha, as meninas já apontam, os outros já apontam, olha, tu tá ficando gordinha, olha a tua barriguinha, né? Então, isso vai, de uma certa forma, produzindo uma certa preocupação, um sentimento de preocupação na menina, né? E conforme a menina vai crescendo, isso vai se fortalecendo, porque está mais tempo inserido nessa cultura, está mais tempo, né, em interação com esse tipo de situação, e mais fortemente também os pares também vêm, acho que um pouco fortalecendo essa questão. A outra questão é o modelo também, né? Porque se a gente pega, assim, as mulheres, porque as mulheres mais velhas também cresceram nessa cultura. Então, assim, muitas vezes a gente dá um modelo, as mulheres mais velhas dão um modelo para a menina, né? De que quando começa assim, eu não posso comer isso porque eu não vou engordar. Olha só, não tô mais cabendo nas minhas roupas, preciso emagrecer. Ou outros padrões estéticos, né? Preciso aumentar a minha boca, preciso alisar o meu cabelo, né? Então, outros padrões estéticos, assim, que as mulheres vão falando delas próprias, mas elas são referência para as meninas mais novas, né? E as meninas vão aprendendo com esse modelo também que elas vão tendo de mulher. E aí, todos os indicativos que a gente tem, ou a maioria dos indicativos que a gente tem na nossa cultura se tu não tiveres esse padrão, tu não apresentares esse padrão estético, a cultura vai te punir, né? A cultura não vai te aceitar de alguma forma, seja por críticas, por, às vezes, exclusão de grupos sociais, né? Enfim, de várias formas aí, né? De apresentação de um contexto mais punitivo aí para as meninas, né? E aí a gente vai se constituindo nisso, e aí vai produzindo sofrimento. Qualquer mínimo sinal já é, né, indicador de que eu posso ser, né? Posso sofrer algum tipo de situação ruim, desagradável com essa comunidade na qual eu convivo, né? E aí vem aquele monte de sentimento decorrente desse tipo de ideia, né? E aí vem uma descarga emocional bastante grande, às vezes, dependendo da situação, né? Frio na barriga, tensão muscular, enfim, aí as pessoas desenvolvem aí já comportamentos ansiosos bem precocemente aí nestas relações aí com um padrão de corpo, né? E a imagem que a gente vê nunca é aquela do idealizado, porque idealizado ele é impossível, né? Aquele corpo idealizado ele é impossível, então a gente está sempre frustrada com a imagem que a gente vê, né, do nosso corpo. As mulheres, né? Com certeza, né? Crianças, adolescentes, as pessoas que convivem no ciclo da rotina delas, pais, educadores, enfim, a própria família, é o espelho delas, refletem as atitudes. E na parte da nutrição, não só as conversas, os comentários, principalmente os pais, né? Eles são os espelhos que devem também ter as ações. Você precisa praticar um exercício físico, mas realmente os pais praticam, você precisa se alimentar melhor. Então, esse cenário, ele precisa estar de acordo com o que eles incentivam, falam, tanto para as crianças, adolescentes, até que eles se conheçam, e a gente brinca, né? Caminhar com as próprias pernas, se conhecerem, ter essa noção de quem eles se tornaram, do que eles podem, do que eles são capazes, de entender do que é saudável, do que não é, o que é um equilíbrio. Mas, com certeza, os pais, educadores, todos os envolvidos têm um papel muito importante nesse desenvolvimento. Então, a alimentação, com certeza, é um ponto, como a gente falou lá atrás, que é regulador aí de emoções, porque realmente, quando a pessoa não está bem, acaba descontando ali na alimentação, tá comendo as emoções e não por fome. E isso geralmente é desenvolvido ali numa etapa, num ciclo da vida que é entre criança e adolescência, que é onde está tendo essas transformações, esse autoconhecimento. A gente vê, né, os dados estatísticos assim também indicam que nesse período de transição aí, né, no início da puberdade, é onde a gente tem os maiores índices de desconforto, né, o desagrado com relação à própria autoimagem, nas meninas, sempre maior do que nos meninos, né? E de transtornos alimentares, né? Então, a gente começa aí uma introdução também num processo aí de desenvolver transtornos alimentares, né? Ele é um ciclo, né, que realmente tem muitas mudanças, tanto física, emocional, e muitas vezes acabam refletindo lá na rede social, na internet, idealizando um corpo perfeito, conforme a gente conversou ali, né? E isso não existe. E por mais que são padrões
semelhantes, cada pessoa tem, né, de reagir de uma forma, o corpo reage de uma forma. Então, a gente precisa autoconhecer e tentar trazer mais para nossa realidade, não se comparar, não se cobrar. Esse é o nosso papel aí como educadores, pais, em incentivar realmente as meninas a ser quem elas são, com uma qualidade de vida, pensando em saúde, bem-estar, e claro que a gente está falando desse momento da adolescência, mas isso é para a vida, tem vários ciclos, é a qualidade de vida, né? E eu acho que é importante também nesse papel dos pais ou dos mais velhos aí, né, da comunidade, é de poder dizer que a alimentação, ela precisa comer ou não comer determinados alimentos, não para ficar gorda ou para emagrecer, né, mas porque aquele alimento melhora determinadas funções no corpo, né? Porque ele permite com que o corpo funcione de uma maneira melhor, né? Então, acho que é por conta da questão de saúde, vincular mais a questão de saúde do que as questões estéticas, né? Então, quando a gente vai conversar com a criança e diz, olha, você precisa comer o tomate, comer o alface, não é porque ela não pode engordar, né? Enfim, mas é porque esses alimentos são produtos, é uma química que entra no corpo, que vai interagir com todo o sistema dela, né, para produzir determinadas características metabólicas, orgânicas, né, enfim, que tem implicações aí em todo o funcionamento do nosso corpo. Então, acho que a gente conseguir mudar de uma visão, né, de a gente, os adultos ali, poder, ao invés de falar para comer ou não comer alimentos porque eles engordam, mas conseguir indicar o que eles produzem de bem-estar no corpo, né? Eu acho que isso é importante também quando a gente vai falar de uma educação em relação ao comportamento alimentar, né? E vocês trouxeram esses aspectos importantes, como a questão de se cuidar no discurso que a gente tem. Então, assim, eu não caibo mais nessa roupa. Opa, peraí, eu vou pensar aqui se eu devo dizer ou não isso. Então, isso envolve muito autocontrole, né? Então, Exato. A pessoa ser capaz de analisar as consequências imediatas e tardias do que ela faz e ser capaz, em algum momento, de stop, parar ali, não vou dizer isso agora. E também o exemplo desses adultos em relação à própria alimentação, como você trouxe. Então, assim, às vezes a gente quer que a adolescente, ela coma algo mais saudável por conta da saúde. Às vezes tá lá o exame, açúcar alto, colesterol alto. Tudo bem, né? Porque às vezes a sociedade está muito mais preocupada com o padrão estético, não necessariamente com a saúde. Então, como a Juliane disse, então os alimentos a gente vai mudando e adquirindo novos hábitos em função da nossa saúde, da nossa expectativa de vida. Se a gente para pensar que há alguns anos, vou dizer algumas décadas, as pessoas tinham uma expectativa de vida de 50 anos, hoje a realidade não é essa. Hoje a realidade é que a gente tem pessoas que vivem até 100, 110 anos. Então, assim, você precisa ter saúde, precisa ter qualidade de vida para viver tanto tempo de uma maneira, no mínimo, confortável, né? Porque não vai adiantar você estar ali com 60, 70 anos, tendo que ir no médico todo dia, fazer procedimento, fazer uma dieta muito restritiva para poder conseguir sobreviver um pouco mais. Então, vejo que os aspectos que vocês trazem são essenciais. Então, tá lá com o adolescente, com a criança durante a semana, então, nós vamos comer frutas, vamos comer verduras, enfim. E claro, no final de semana, uma vez ou outra, a gente vai, enfim, ter a nossa refeição livre, como a Vanessa diz, né? Ela sempre diz assim, não, todo mundo tem direito a uma refeição livre. Então, é o quê? É uma pizza? É aquele bolo? E lembrando que é o hábito mesmo, né? Então, à medida que eu costumo pensar, o primeiro passo é o mais difícil. Depois que a gente dá o primeiro passo, que experimenta as consequências agradáveis, por mínimas e mais discretas que sejam, isso já fortalece a probabilidade da gente voltar a repetir aquele comportamento. Então, de modo geral, para os pais, adultos, educadores, pense antes de falar e seja um exemplo. Então, quero que a minha filha, o meu filho, enfim, minha adolescente, meu adolescente coma mais frutas. Então, vamos ter mais frutas em casa. Vamos facilitar também esse processo. Muito bom, gente. Fico muito animada com essa conversa e fico sempre aprendendo. Tudo que a gente vai discutindo, eu vou me esforçando também para colocar em prática. E aí, essa adolescente cresce.
e se torna uma mulher. E aí completa ali 18 anos, tem o vestibular, tem o Enem, faz a faculdade, algumas, outras escolhem outras carreiras, enfim, mas a questão é, elas ingressam no mundo do trabalho. E aí muitas mulheres enfrentam a pressão de equilibrar carreira, maternidade e vida pessoal. Juliane, como que isso afeta a saúde mental das mulheres? Afeta bastante, né, Kelly? Acho que tu já apresentasse no início, assim, alguns dados da realidade da mulher, principalmente adulta, né? Quer dizer, a mulher adulta, ela é quase 50% já da força de trabalho no nosso país. Ela é a grande responsável pelas atividades domésticas, né? Como tu falasse ali, a carga horária de trabalho com as tarefas domésticas da mulher é quase o dobro da do homem, né? A maioria dos lares monoparentais é chefiado por mulheres, né, em relação a famílias chefiadas por homens, né? Então, se a gente faz o comparativo, assim, é sempre bem desequilibrado, né, em relação à mulher e ao homem, né? E aí, se ela tem essa sobrecarga, né, quer dizer, ela tem as tarefas domésticas, quer dizer, ela tem que pensar que alimentos tem que ir no supermercado, se tem material escolar quando tem filhos, acompanhar tarefas dos filhos, né? Enfim, é uma quantidade bastante grande de atividades, além das 30, 40, 44 horas de trabalho, né, que ela está fora desse contexto, que ela também tem que dar conta, né? Então, isso acarreta uma sobrecarga bastante grande. E aí, a gente vê alguns índices que tu também apresentasse, quer dizer, uma hora adoecimento por ansiedade, por depressão, também no público feminino. A gente também tem algumas estatísticas que indicam que o burnout também é maior em mulheres do que em homens, né? Então, muito vinculado a essas tarefas de cuidado e mesmo o burnout sendo uma questão relacionada ao trabalho, todas as discussões que se fazem do burnout ser mais alto em mulheres também está vinculada com esse acúmulo de atividades, porque a gente não deixa o nosso cansaço, enfim, na hora que entra dentro do contexto de trabalho, né? Tudo vem junto, misturado. Então, o grau de adoecimento das mulheres é bem maior, né? Muita ansiedade, além também dessas cobranças sociais que a gente estava falando, né? Porque a mulher, além de trabalhar, além de cuidar da casa, ela também tem que ter o corpo perfeito, né? Ela também tem que saber se alimentar e alimentar os seus, a família, né? Enfim, de maneira saudável. Ela tem que fazer atividade física, ela tem que dormir bem, ela tem que ter um cabelo lindo, né? Enfim, todas essas... É uma quantidade de cobrança muito grande para cima da mulher, né? E aí, qualquer indicador, como a gente estava falando, que a gente se constitui nessas relações com a sociedade, qualquer indicador de que ela não consegue fazer alguma dessas tarefas ou alguma dessas atividades, sinaliza para ela a possibilidade de que a sociedade vai, de alguma forma, apresentar alguma consequência desagradável para ela. Uma crítica, um comentário, uma demissão, enfim. E aí vem a autocobrança, né? E aumenta, então, os sentimentos, né, de ansiedade por conta dessa possibilidade eminente que a mulher tem de estar propensa a receber alguma consequência desagradável, ruim, né? Enfim, dos outros, né, que constituem essa sociedade. Então, a gente consegue entender esses índices grandes aí de ansiedade em cima da mulher e também os índices de depressão, né, que também são maiores em relação à mulher, porque dar conta de todas essas atividades num grau de eficiência grande muito, muito difícil, né? E aí também começam a vir sentimentos daí de fracasso, né? De incapacidade, de culpa em relação à maternidade, e aí vai, de uma certa forma, tomando conta aí desta mulher aí que se constitui numa sociedade que exige muitas tarefas dela e que pune muito, né? A pune muito em relação ao que ela faz, né? E de como ela se constitui, né? Então, a gente tem muita exigência e pouco suporte, pouca condição para ajudar essa mulher a responder e a lidar e até mesmo a dizer não para certos pedidos. Porque na maioria das vezes a gente também tem uma visão idealizada da mulher como cuidadora, então aquela pessoa que sempre tem que dizer sim, sempre tá cuidando dos filhos, do esposo. Ai, mas que se tem uma mulher na empresa, não, deixa com a Juliane, porque ela é mulher, ela é mais cuidadosa, pensa nos detalhes. Então, de fato, essas ideias sociais e esses cenários vão contribuindo também para essa pressão. E aí eu tô lendo um livro, até tinha comentado com as meninas, que tem uma frase assim que eu achei bem interessante, que é: se não estabelecermos prioridades, alguém fará isso por nós, né? Tá no livro Essencialismo. Mas eu fiquei discutindo comigo mesma, e agora trago aqui para nossa mesa, é que não tem como a gente escolher prioridades se a gente não tem um ambiente que nos proporciona o conhecimento de si mesma
e as condições para escolher. Então, a gente está nesse debate, mas lembrando que, de maneira macro, a sociedade precisa debater mais, precisa refletir, precisa, de um modo geral, organizar melhores condições para que essas mulheres possam fazer essas escolhas. Inclusive, se a gente for parar para pensar na alimentação, a gente sabe que famílias com um baixo poder aquisitivo e baixos níveis de escolaridade, eles vão ter mais dificuldades para escolher melhores alimentos. Então, a prioridade vai ser aquele alimento mais processado, industrializado, que é mais acessível, inclusive financeiramente. E, Vanessa, o que você pensa disso, né, na vida adulta da mulher? Porque é o que a Juliane falou, sai de um lugar, vai para o outro correndo, pensa e às vezes esquece de se alimentar também, né? Então, vários períodos aí sem comer. Aqui estamos falando de uma mulher, fase adulta. E muitas vezes a mulher, ela deixa de ser a mulher para ser mãe, para ser esposa, para dar conta de todas essas responsabilidades que a gente estava conversando. É difícil, com tantas funções, a rotina, a questão financeira, mas sempre tentar se conectar consigo mesma, voltar a ter hábitos na alimentação, tanto na qualidade de sono, na ingestão de água, praticar exercício. Eu sei que por mais que a gente tenha função, tentarmos priorizar para que não, lá na frente, isso não possa desenvolver algum tipo de patologia ou até mesmo, como a gente conversou, algo mental que não está legal, aí vem as cobranças, a parte do fracasso. Então, escolhas. Muitas vezes a gente precisa deixar de fazer algo naquele momento e escolher a gente, né? Nós, mulheres. Sei que é muito difícil, mas com certeza hoje com vários profissionais que estão na área, tanto na área da nutrição, da psicologia, entre outros, ele é uma ferramenta muito importante para esse passo. E depois caminhar com as próprias pernas, né? Como a gente fala. Mas com certeza o começo, alinhar essa vida, essas funções é difícil, mas a gente precisa realmente se priorizar, porque a vida passa tão rápido, ou a gente que está com muitas funções no nosso dia, e quando a gente vê, já está vivendo outra fase, outro ciclo, e não somos mais tão jovens, né? Então, e aí a gente pode estar sofrendo as consequências de uma má alimentação, de querer dar conta de tudo, dormir mal, enfim, não ingerir quantidade de água adequada, não praticar nenhum tipo de atividade, desenvolver aí alguns problemas psicológicos, mentais, enfim, nesse sentido. Então, o ideal é realmente abrirmos mão de alguma coisa para que possamos fazer escolhas melhores para o futuro. Acho que é importante esse cuidado de abrir mão, né, de conseguir estabelecer prioridades, mas a gente não pode esquecer que tem algumas condições de algumas mulheres que elas não têm como estabelecer prioridades, né, nesse sentido de escolhas, porque não tem rede de apoio, não tem apoio por exemplo, tem filhos e não tem apoio do pai, às vezes sofrem violências, inclusive, né, da família ou do companheiro, companheira, né? Enfim, então estão expostos a uma situação bastante difícil, né? E aí é mais difícil ainda, e aí essa mulher, como é uma mulher que está sempre, vamos dizer, levando paulada da vida, né? Essa mulher tem mais tendência aí a apresentar sofrimentos maiores aí relacionados, né, ao comportamento, né? Depressão, ansiedade, né? Porque tem menos condições de acessar algumas situações mais gratificantes para ela, né? Enfim, os indicadores também mostram, né, a dificuldade, principalmente com as mulheres negras, né? Quer dizer, as mulheres negras têm um grau de sofrimento ainda maior, porque tem uma condição ainda mais difícil de inserção no mercado de trabalho, de dar conta desses padrões, né? Porque o padrão de beleza é um padrão de uma mulher branca, magra, né? Enfim, então também tem essas cobranças sociais relacionadas ao padrão de beleza. Quando está numa condição econômica ainda de menos acessível, né? Mais pobre, enfim, aí tem menos acesso a muitas outras condições e também mais vulnerável a sofrer vários tipos de violência do Estado, violência da família, violência, né, enfim. E aí é uma outra condição também para a gente pensar dos cuidados, né, das diferentes realidades que as mulheres vivem, né. Quer dizer, a gente também a gente não pode idealizar uma forma de cuidado, porque a gente tem diferentes realidades aí de vivência das mulheres, né, quer dizer. E eu penso muito, a escolha é importante, eu gosto sempre daquela metáfora da máscara no avião, né. Se o avião tiver para cair, vão cair as máscaras e primeiro você coloca em você, para depois
depois você ir ajudar o outro. E eu acho essa uma metáfora muito interessante, porque, de fato, se as mulheres, em algum grau, elas não se cuidarem em primeiro lugar, elas não vão ter quem cuide delas, porque é a realidade de muitas, né? Então, uma mulher adoece, é difícil ter uma rede de apoio ali para cuidar, e também elas não vão poder cuidar daqueles de quem elas amam. Então, penso muito que essa mudança começa por cada um individualmente. Então, muitas vezes em atividades corriqueiras, em conversas corriqueiras, a mulher diz assim: ah, não levei o meu filho, deixei o meu filho pro pai levar na escola porque eu ia fazer 30 minutos de academia. Às vezes, entre as próprias mulheres, bah, que absurdo, como que tu deixa o teu marido levar o teu filho? Então, são pequenas mudanças que a gente tem que fazer no sentido de, nossa, que legal que você conseguiu fazer isso, que você conseguiu parar para se cuidar agora. Ou então, muitas vezes, a gente tem aquelas mães que não têm rede de apoio nenhum e deixam os filhos no turno integral na escola, porque não tem quem cuide, não tem vó, não tem pai, não tem condição de pagar uma pessoa. E aí, essa mulher também tentar, nesse período, fazer algo que ela goste. Às vezes não vai ser uma academia, às vezes vai ser ouvir uma música, às vezes vai ser parar no ponto de ônibus e observar a paisagem. E fazer isso sem culpa, né? Exato. Porque é o momento que ela tem para fazer isso. E aí, do outro lado, tá a outra rede. Os educadores que estão lá cuidando da criança não fazer aquele comentário: nossa, a gente aqui cuidando do filho dela e ela lá olhando a paisagem. Então, assim, são esses pequenos detalhes que vão fazendo a diferença. Então, são de pequenas e simples atitudes que a gente vai mudando a cultura e uma lógica de uma sociedade. E eu vejo, assim, é muito difícil para nós somos mulheres. Então, quantas vezes nós abrimos mão de coisas que pra gente era importante para cuidar do outro ou para satisfazer alguma necessidade que não é a nossa, né? Mas que é a do outro. Então eu vejo que entre as mulheres é importante ter esse movimento mais consistente, mais forte, no sentido de que não há problema em cuidar de você por um minuto. Há problema se você não cuidar de você, né? E as redes, a gente vê em comunidades, uma vizinha toma conta do filho do outro, enfim, as pessoas, tem até um dito popular assim, ó: se for para trabalhar, eu até cuido 24 horas, mas para ir na academia, para ir tomar um sorvete, não, né? Leva o teu filho. Isso já é uma ideia equivocada, que já pune a mulher antes mesmo de ela fazer a escolha de se cuidar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso também. E aí, pensando um pouco em maternidade, porque a gente fala sempre de cuidar do outro, geralmente quando as mulheres elas ficam grávidas, toda a atenção é voltada pro bebê. Ela tem que comer melhor para essa criança crescer forte. Ela não pode se estressar para poder, enfim, não ter ali algum tipo de complicação no parto. Então, a gente percebe também que no momento ali mais sensível da mulher, talvez, que é a gestação, que é o puerpério, ela não tem muito apoio. Ela tem muita punição, muita cobrança. E diante disso, assim, o que vocês observam que nós, enquanto sociedade que somos, os pais, os médicos, todas essas pessoas que convivem com mulheres no período da gestação, do puerpério, enfim, podem fazer para ajudá-la a ter qualidade de vida? Bom, aí é engraçado quando a gente fala do outro, né? Por mais que a gravidez, a gente tá falando do próprio filho, muitas vezes, como a gente olha de outra forma, começa a se cuidar mais. Geralmente as mulheres, elas não têm muito apoio nesse sentido, ou porque, é um momento, tá se aproveitando do momento. É importante a gente lembrar que esses cuidados a gente olhem num ciclo geral da mulher, não somente na gravidez. E sim, eu acho que é interessante, por mais que a mulher que carrega o filho, passa por toda essa fase, ter um apoio do esposo, dos pais, enfim, de amigos, porque realmente é uma fase onde muda muito tanto o físico,
quanto os pensamentos, as emoções. E para ela é algo novo e ainda lidar com todas essas mudanças, querendo ou não, é mais uma responsabilidade, né? Vai ser mãe, mais funções. Então é muito importante, e nós, como mulheres na sociedade, não olhar como uma crítica, e sim como um apoio, uma ajuda, um incentivo, para que possamos ser mais fortes e perder um pouco essa resistência de, muitas vezes, de competir ou de criticar, por que a outra é melhor, ou por que isso, e realmente se unirmos, principalmente as mulheres ali que sabem as fases, né? Às vezes a gente brinca ali eu tô de TPM e tal, e realmente são fases que nos levam do 8 ao 80. E justamente nessa fase da gravidez é uma mudança radical. Então, que possamos ter mais apoio, tanto, como eu falei, da família, amigos, e que possamos pedir mais também, né? Porque muitas vezes as mulheres ficam retraídas, porque eu não quero pedir, porque eu não quero falar. E é interessante a gente falar o que tá passando, o que a gente está sentindo. Não tô dando conta disso, eu preciso de ajuda disso, não consegui ir no mercado, vamos me ajudar. Porque a gente também não precisa, a gente não tem que dar conta de tudo. Somos humanos, temos limitações, enfim, isso faz parte da nossa realidade. Eu acho que é importante que as pessoas entendam, né, o que vivencia uma mulher nesse período, né? Quer dizer, a gravidez é um período em que há uma mudança hormonal muito grande, há uma mudança da estrutura do corpo muito grande para a mulher, né? Acho que é um dos eventos mais fantásticos da natureza, né? E o puerpério também, né? Ainda mais. Então, durante a gravidez, a sociedade ainda tem uma certa, por mais que seja preocupação com o bebê, mas cuida da mulher, porque afinal de contas é a mulher que tá com aquele ser, né, ali. Quando o bebê nasce, a sociedade cobra da mulher. Daí, né? Então, passa a cobrar da mulher, que é ela que tem que cuidar, que ela não tá fazendo direito, ou que ela tem que fazer de tal jeito, né? Que ela tem que se disponibilizar de tal jeito, né? E no puerpério, assim, além da mudança hormonal muito grande, principalmente o período, né? O período logo após o parto, ali, os primeiros meses após o parto, ali, quer dizer, há uma mudança muito grande na vida também da mulher, né? Porque a mulher, ela perde acesso a muitas coisas importantes da vida dela, né? Eu acho que é importante, por exemplo, coisas que ela gostava de fazer, sair, e ela perde, inclusive, o controle sobre a própria fisiologia, né? Porque a mulher, quando tá ali no período pós-parto, não é ela que escolhe a hora que ela vai ao banheiro, por exemplo, né? Ela vai ao banheiro a hora que dá, a hora que pode, né? Então, quer dizer, é uma perda de controle muito grande em relação até à própria fisiologia. Então, acho que isso pode incorrer aí em muitos sentimentos ali, essa mistura de sentimentos que ao mesmo tempo tem, se a gente for pensar numa gravidez que foi planejada, desejada, né, organizada, né, sentimentos de alegria, felicidade, enfim, do cuidado, e também todos os sentimentos de tristeza, enfim, que podem decorrer da privação de coisas que são importantes para ela, inclusive, né, como eu falei, das próprias necessidades fisiológicas. E eu acho que os sentimentos em relação à gravidez e puerpério tem muito a ver também com as características de como foi aquela gestação, né? É muito diferente uma gestação de uma mulher que planejou do que uma gestação que é uma inesperada ou fruto de uma violência, né? Então, quer dizer, é muito diferente, mesmo que seja uma violência do próprio marido, né? É muito diferente, eu acho que a gravidez e tudo que está relacionado com os sentimentos e as emoções, enfim, desse processo aí de gravidez e puerpério. Mas o puerpério é um turbilhão de emoções, né? Alguns conhecimentos da neurociência, eles indicam, né, que há um processo muito parecido do desenvolvimento cerebral feminino nos 3 P's da mulher, né? Puberdade, puerpério e perimenopausa, né? Então, são três momentos ali do ciclo do desenvolvimento da mulher em que há processos muito semelhantes de mudança da temperatura corporal, a instabilidade hormonal, né? Então, um monte de processos fisiológicos, né, neurofisiológicos, enfim, que implicam em muitos sentimentos e muita alteração também de humor, né, em relação a essa mulher, que preparam ela, né, para novas habilidades, né, como a maternidade, né, e há explicações da neurociência também em relação a podas neurais, que são importantes para que ela possa desenvolver, né, enfim, outras habilidades. É um sistema todo, né, e eu acho que é importante a gente... cenário, né? E eu acho que a gente pode dizer que é um sistema, que nós somos um sistema integrado, não dá para dizer que é só orgânico, que é só social, que é só psicológico, né? Quer dizer, é tudo junto integrado, né? E a gente tem que conseguir entender isso tudo junto integrado, né? E nessas
tantas mudanças, né? O corpo já não reage da mesma forma. Então, aí voltamos a falar, né, de comparação, de cobrança e de como funcionava antes, mas o cenário mudou, o corpo já mudou, não reage da mesma forma. E volta novamente um ciclo diferente, se conhecer, se adaptar, buscar. Então, a mulher, ela tá em constante mudança, né? A cada ciclo é uma diferenciação ali. Muito bom. Então, eu fico pensando assim, suporte, né? As mulheres aprenderem a dar suporte, acolhimento umas para as outras, os homens também, as crianças e os adolescentes também, porque ser humano é difícil, independente das suas características pessoais. E para a gente continuar sendo humano, a gente precisa dessa rede de apoio, a gente precisa dessa comunidade. Então, a mulher que tá ali no puerpério, todo mundo quer olhar o bebê, mas vai lá, conversa com ela, leva um alimento que ela gosta, né? Tem aquele tempo de qualidade, mesmo que seja 5 minutos. E eu fico pensando assim, que cuidar mesmo com o que a gente fala, né? Recentemente uma amiga passou mal e depois ela mandou uma mensagem assim para mim. E eu passei mal, enfim, e aí eu fui no médico. Quando eu cheguei lá no médico, eu descobri que eu tava grávida. E aí a minha primeira impressão, assim, era parabéns e tal, aquela festa, porque eu venho de uma comunidade que valoriza muito a maternidade, ter filhos e tudo mais. E ainda bem que eu tava no WhatsApp, porque aí eu parei assim, aí eu perguntei, como que você tá se sentindo? E aí ela falou, não, eu tô muito feliz e tal. Aí eu, parabéns, que notícia boa, enfim. Porque geralmente a gente fala, dá a nossa opinião, para depois perguntar como o outro se sente. Isso já constrange. Se a pessoa não tá legal, não tá feliz com determinada notícia, ela já vai se sentir mais inibida a falar como ela realmente se sente e mais cobrada também, né? Nossa, realmente, eu tô grávida, eu devia estar feliz, é uma vida, enfim. Mas não necessariamente é a realidade de todas as mulheres. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Assim, vocês falam e para mim só fica assim, a gente tem que ter cuidado no falar, a gente tem que olhar mais para essa pessoa, perguntar mais como ela tá se sentindo, observar mais o que ela tá fazendo, para a partir daí a gente talvez expor o que a gente pensa. E também tenho aprendido muito assim, ó, se o que você vai expor naquele momento não agrega, fique para você. Discuta em um outro momento, né? Então, às vezes a gente tem críticas, a gente não sabe como fazer a crítica e a gente faz de qualquer jeito, comentários também. Então, assim, ó, se você tá nesse processo que todos nós estamos de aprender a comunicar o que a gente pensa e o que a gente sente, então priorize aprender a se comunicar bem, de modo a fazer com que você se sinta bem e o outro também se sinta bem. E aí, nessas circunstâncias, vale, né? Ir num psicólogo, enfim, se é alimentação, procura um nutricionista, para que a gente sempre possa falar com conhecimento de causa. Porque o pior discurso é aquele discurso que não tem conhecimento nenhum, né? Que é baseado, às vezes, em informações equivocadas, em experiências muito generalistas. Muito obrigada. E aí, a Juliane falou ali dos 3 P's, né? Olha, eu achei interessante essa analogia, né? Puberdade, puerpério E perimenopausa. Perimenopausa. Então, vamos falar um pouco disso. O que é essa perimenopausa? O que é menopausa? Enfim, conta pra gente. A menopausa, ela é o oposto da menarca, né? Então, a menarca seria a primeira menstruação da menina, a menopausa é considerada a última menstruação da mulher, né? E ela é indicada 1 ano depois que a mulher parou de menstruar. A perimenopausa é o período que antecede a menopausa ali, né? Onde a gente começa a diminuir a produção dos hormônios sexuais, né? Por conta aí do processo de envelhecimento. Em geral, a perimenopausa começa mais ou menos a partir dos 40 anos de idade da mulher, né? Então, começam muitos sintomas a serem apresentados aí com essa diminuição da produção dos hormônios sexuais, né? Progesterona, testosterona, estradiol, né? Enfim, que levam a uma diversidade de sintomas que são desde os mais clássicos, calorão, insônia, né? Enfim, perda de cabelo, até sintomas menos conhecidos aí, né? Então, já foram indicados até mais de 70 sintomas relacionados um pouco a esse período. Então, mas os principais, então, são relacionados à insônia,
irritabilidade, alteração de humor, irritabilidade, secura vaginal, que daí produz dor na relação, diminuição de libido, uma porção de sintomas físicos decorrente da produção hormonal, que vai, obviamente, implicar, né, ou ter decorrências sobre as relações dessa mulher, né? Porque se ela tem uma alteração de humor, ela vai se relacionar com as pessoas, né? Com essa condição orgânica que ela tem. Se ela tem insônia, essa insônia também vai ter decorrências sobre o próprio humor e sobre como ela vai estar para se relacionar no contexto de trabalho, né? Enfim. Outro sintoma também que aparece com relação a isso é a questão da névoa mental, né? Então, questões relacionadas à atenção, concentração, alguns lapsos de memória, dificuldade de terminar tarefas, enfim, acontecem, né, com a mulher durante esse período, e isso tem implicações também nas cobranças sociais. Então, é muito importante também, a gente fala pouco desse período, né, da mulher, porque afinal de contas é o período mais pro final da vida. Tem se falado mais nos últimos anos, e eu acho muito, muito importante que a sociedade possa também entender esse período da mulher, a família, enfim, para também ser uma rede de apoio, né? Que não a diminuição de libido vai trazer implicações para quem é casada, para quem tem um parceiro, uma parceira, né? Obviamente vai trazer implicações também pode ter aí decorrências sobre conflitos conjugais, enfim. Então é importante que a sociedade entenda o que acontece organicamente com essa mulher, né? E claro que os sintomas também estão relacionados aí à vida social dela e à história de vida dessa mulher. Cada um tem, né, um corpo diferente e uma história de vida diferente. Então cada um é única, né? Cada mulher é única e tem na sua singularidade aí como vai experimentar ou experienciar assim a perimenopausa e chegar nesse período. Além de que o termo menopausa, ele é um sinalizador social, né, de envelhecimento, né? Então, numa sociedade que cultua a juventude, esse impacto que tem de estar chegando no período final da vida, que é da vida reprodutiva, da vida da mulher, né, tem implicações muito grandes sobre como ela se reconhece como uma mulher nesta sociedade de produção, nessa sociedade desse culto à juventude, né? Então, também tem muitas implicações sobre como ela se vê, enfim, sobre os sentimentos que ela tem em relação a ela e uma revivência daí a toda a história de vida dela e traz implicações grandes aí para. E você falou desses sintomas, insônia, enfim. Que tipo de alimentos, então, a gente deve consumir nessa fase da vida para, se não acabar, mas amenizar com essas questões aí da insônia? Então, a nutrição nessa fase aí, antes, durante e pós-menopausa, né? Ela é muito importante porque essas alterações de hormônio, trazendo algumas deficiências de nutrientes, é onde acaba causando um desses sintomas. Cada caso é um caso, né? Por isso que deve-se procurar um profissional, enfim, em várias áreas. Mas, assim, ter uma alimentação equilibrada, ricas em proteínas, gorduras boas, que a gente fala. O que seria a gordura boa que a gente encontra aí? Um abacate, oleaginosas, como castanhas, amendoim, enfim, onde vai reduzir algum tipo de sintomas, alguns hormônios vão voltar ao seu nível, se não normal, mas elevar um pouco mais, porque a gente tem vários sintomas, né? Essa mudança de humor, estresse, enfim, vai de acordo com os níveis dos neurônios, né? Mas que não possamos, né, quando chegar nessa fase, deixar avançar e sim normalizar, ter uma qualidade de vida, porque isso pode se desenvolver mais para frente e é aquilo que a gente já conversou, né? Ter uma qualidade de vida, envelhecer saudável. Então, tem vários alimentos que a gente pode seguir. E a gente sempre falou da atividade física, enfim, do exercício, mas nessa fase ajuda muito, muito, principalmente a parte do sono, né? Vai ajudar a regular o sono. E há uma mudança muito grande no funcionamento metabólico da mulher nesse período, né? Tem a questão também de questão relacionada ao intestino, né? Então, se atentar também a isso. Mas como eu falei, cada caso tem sua particularidade. Então, sempre buscar um profissional, um auxílio, ou alguém que já passou por isso. Muitos casos também tem a questão de suplementar, que não consegue mais uma produção nos níveis adequados, mas temos que se atentar ao que o corpo nos manda, as respostas que o corpo nos manda, né? Muito bom, meninas. Assim, ó, esse papo tá muito bom. Tenho aprendido demais com vocês. E aí, a gente vai chegando ao final do nosso episódio. E para mim, assim, de modo geral, ficou a importância da
da mulher se cuidar, de ter um apoio das mulheres, dos homens, das crianças, da sociedade como um todo para exercer esse cuidado, porque ela se constitui nessa relação com todas essas pessoas. E aí, para encerrar, eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente o Instagram de vocês, aquelas pessoas que têm dúvidas, que têm perguntas, como que elas podem acessar vocês e conversar com vocês sobre essas questões. Então, quem tiver mais dúvidas, quiserem trocar uma ideia, um bate-papo, tem o meu Instagram, Vanessa, com 3s.rossi. Qualquer dúvida, enfim, não é só através de uma consulta, né? A gente pode trocar uma ideia, se conhecer melhor. Estou disposta em ajudá-las. Obrigada. Muito obrigada. Bom, então quem tiver interesse aí, né, de discutir também mais e ter mais, procurar algum auxílio em relação às questões que a psicologia pode ajudar e que a análise do comportamento especificamente pode ajudar, também fico disponível aí, meu Instagram é julianeviesli.psi. Fique o convite aí para quem quiser debater um pouquinho mais. Muito bom, meninas. Eu agradeço imensamente a participação de vocês nesse podcast. Cada conversa, cada orientação, com certeza eu também vou tentar colocar em prática. Desejo aí um excelente trabalho para vocês, que vocês continuem cuidando de maneira brilhante das mulheres que estão sob seus cuidados. E aí a gente se encontra então no nosso próximo episódio. Obrigada. Obrigada.